Olá, como vai? Bom dia! A previsão é de mais calor ao longo da semana em Patos de Minas e região. Além das altas temperaturas, a população ainda é castigada pela baixíssima umidade relativa do ar, cerca de 12%, semelhante a clima de deserto mesmo. O problema é que sem água fica difícil enfrentar o tempo seco e quente. A interrupção no abastecimento de água pela Copasa em Patos de Minas é frequente e tem gente pagando pelo ar que sai da torneira. Tem mais na edição de hoje. 2 pessoas são presas e 400 celulares irregulares apreendidos em operação da Polícia Civil. Boletim parcial da Prefeitura aponta mais 2 mortes por Covid em Patos de Minas em 24 horas. Familiares de Luísa Borja, estuprada na infância, vão para as ruas cobrar agilidade no andamento do caso. Sem placas de sinalização, mais uma vez fiação é arrancada por caminhão na região central de Patos de Minas. Agora no 30 Minutos. Duas pessoas foram presas e 400 celulares apreendidos na operação Sem Rede da Polícia Civil. Policiais visitaram diversos estabelecimentos comerciais em Patos de Minas. Sem Rede. O nome faz alusão direta ao serviço de telefonia celular. A investigação durou quase 5 meses. A Polícia Civil já vem há algum tempo investigando um bando criminoso em Patos de Minas, que vem identificando como sendo proprietário de alguns estabelecimentos comerciais, que é responsável pela venda de aparelhos celulares e paralelos em Patos de Minas. Com isso, passamos a monitorar esses indivíduos e iniciou-se uma investigação, tendo em vista a informação de que eles praticavam receptação de celulares furtados. A ação resultou na apreensão de centenas de aparelhos celulares, inclusive de produtos provenientes de furto. Além disso, 2 pessoas proprietárias de estabelecimentos comerciais em Patos de Minas foram presas. Com o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nós tivemos 2 prisões, sendo uma por um indivíduo que é o nosso principal investigado. Ele foi localizado uma arma de fogo em sua residência, além de que em uma loja dele foi apreendido um celular produto de furto em ano anterior. Além disso, um outro alvo em uma outra loja também foi localizado ali um outro celular produto de furto em crime do ano anterior. Segundo o delegado, foram verificadas outras irregularidades nos estabelecimentos comerciais. Muitos deles funcionavam, por exemplo, sem CNPJ. Nunca ele emitia nota fiscal, a não ser que o cliente exigia. Entretanto, eles mesmos alegam que o cliente nunca procura a nota fiscal. Vai lá, compra o aparelho e vida que segue. Infelizmente, isso é uma prática que tem que acabar. O consumidor ele tem o dever de ser exigida a sua nota fiscal. Podemos ter a certeza de que estavam funcionando sem a devida documentação para ter um comércio. Além disso, tinha a receptação de produtos furtados, que ficou comprovado hoje mais uma vez. Já foram apreendidos mais de uma dezena de aparelhos celulares por esses mesmos indivíduos em abordagens já com clientes que eles haviam vendidos, que é fruto da nossa investigação. Os atos ilícitos apurados pela PC afetam também as relações de consumo. O alerta do delegado é para que os consumidores exijam sempre, para sua própria segurança, a nota fiscal de produtos. Vários estabelecimentos comerciais em Patos que vêm praticando essas receptações de aparelhos celulares furtados, e essa é a mensagem que a gente quer repassar para a sociedade, para não aceitar esse tipo de prática, tentando também indicar, mediante uma participação da Receita Estadual nessa participação de hoje, dessa operação, de que como eles devem agir a partir de agora com o recolhimento dos devidos impostos e as documentações em que eles devem ter para continuar com esses comércios abertos. Já no 30 Minutos, vamos mostrar que familiares de Luísa Borja, estuprada na infância, vão para as ruas cobrar agilidade no andamento do caso. Agora, 11h34.
Uma manifestação pedindo por justiça aconteceu nesta segunda-feira em Patos de Minas. Várias mulheres foram às ruas e com cartazes pedem atenção ao caso da jovem Luísa Borja, que teria sido estuprada na infância. O processo está no Ministério Público. A revelação sobre o crime foi feita ao vivo no programa Gui Boaventura. Luísa Borja, que antes estava com muito medo de falar o que teria sofrido na infância, resolveu abrir o jogo. Luísa contou que tinha apenas 11 anos quando foi agredida e estuprada por um homem que mora no bairro Vila Garcia. Durante 8 anos, Luísa conviveu com a dor, com a culpa, com o medo e a ameaça do estuprador. A irmã de Luísa e amigos promoveram uma manifestação no início da noite desta segunda-feira, na Praça do Antigo Fórum, em Patos de Minas. A manifestação foi marcada com muitas pessoas que usavam máscaras e seguravam cartazes que pediam por justiça. Estar em contato com esse assunto o tempo inteiro, reviver esses momentos, está sendo muito doloroso para ela, sabe? Mas ela sabe que é necessário, né, a busca por justiça, e a gente precisa continuar, porque ele precisa ser preso. Temos aí espancadores, pedófilos, homens que cometem violências de todos os tipos, né? Este grito é importante para que todos nós possamos nos unir em prol da conscientização de todas as mulheres, no sentido de que essa é uma violência cotidiana e estrutural. A mulher, ela sofre várias injustiças, né? Principalmente o que diz respeito à parte sexual. A gente está aqui protestando contra a pedofilia, a gente quer que os direitos da Luísa realmente sejam alcançados e ditos o que está dito na lei. A pessoa que sofre esse tipo de abuso, né, ela tende realmente a se calar, a grande maioria se cala. E a gente sabe o quanto é subnotificado esses casos, né, porque se você for parar para perguntar aqui, no nosso grupo mesmo que a gente organizou a manifestação, existem inúmeras outras mulheres vítimas também de estupro. Então a vítima ela tende a se calar por medo, por culpa, por vergonha, por julgamento, né, um julgamento social que traz, será que é verdade, será que não é verdade, né? Mas a nossa intenção é dar voz àquelas pessoas que não conseguiram falar até então, que elas possam ter força para falar, que seja também um apelo para que essas pessoas não se calem, porque carregar isso sozinha é muito difícil. Quando a gente divide, torna muito mais suportável a dor. Com a manifestação, as mulheres esperam que mais vítimas que sofreram, mesmo que Luísa, apareçam. No caso do possível estupro, a família pede para que o suspeito seja preso o mais rápido. Desde julho a investigação está pronta e o Ministério Público ainda não tinha pegado essa investigação, porque eles estão dando preferência em julgar as pessoas que já estão presas. Acontece que as pessoas que estão presas já estão lá, à mercê à margem, para que não continue fazendo mal para nós. Agora, esse cara está solto, é um risco para nossa família. Minhas 2 avós velhas moram lá, e perto da casa dele, então a gente tem medo, a Luísa tem medo, nós não estamos sendo resguardados legalmente, né? Então, assim, a justiça ela precisa de ser mais efetiva, né? Porque justiça tardia não é justiça, é conivência, né? A seguir, sem placas de sinalização, mais uma vez, fiação é arrancada por caminhão na região central de Patos de Minas. Em menos de 2 meses, mais de 300 exames processados pelo laboratório da UFO testam positivo para Covid. E boletim parcial da Prefeitura aponta mais 2 mortes por Covid em Patos de Minas em 24 horas. Agora, 11h40. Em Patos de Minas não há nenhuma placa informando a altura de caminhões que podem transitar na cidade e com frequência mostramos que fiações são arrancadas. Hoje de novo. A companhia telefônica está no local, o caminhão saiu repuxando todo esse material que está aqui, ó. Foi jogado ao chão. E aí o pessoal está realizando os trabalhos aqui. Isso aqui é Farnese Maciel, um quarteirão antes da Fátima Porto, onde esse incidente aconteceu aí. Essa residência teve um dano ali, ó, próximo ao telhado, e foi justamente onde os fios foram repuxados e que danificou ali parte da estrutura.
a placa do veículo foi repassada ao dono do imóvel para as providências. Em apenas 2 meses, mais de 300 testes de coronavírus realizados no laboratório da UFO tiveram resultado positivo em Patos de Minas. Agora, o laboratório, além de fazer a testagem, também parte para o campo de pesquisa. Mais 2 mortes por Covid-19 foram confirmadas em 24 horas no boletim parcial da Prefeitura de Patos de Minas, desta terça-feira. Em Minas Gerais, foram mais 48 em um dia, pelo informe epidemiológico do estado. Em Minas Gerais, a Covid-19 fez 310.124 doentes. Mais de 275 mil foram curados. Estão internados ou em isolamento domiciliar 27.121 pessoas. E 7.704 mineiros morreram em decorrência da Covid-19. Em Patos de Minas, pelo boletim parcial desta terça-feira, são 64 mortes, 2 a mais que ontem. E em 24 horas já são mais 14 infectados, 2.466 ao todo. Agora, recado da Clínica e Laboratório Mais Exames, que apoia a campanha Outubro Rosa e a importância da saúde da mulher. E neste mês, valores mais que especiais para quem se ama e se cuida. Check-ups mulher, 10 exames laboratoriais por R$ 129. Check-ups mais mamografia, R$ 219. Check-ups, mamografia, consulta ginecológica e prevenção, R$ 359. Agende seu horário e não perca tempo de cuidar do bem mais precioso que é a sua saúde. Liga e garanta sua vaga, 3814-1616 ou pelo celular 99862-1616. A Mais Exames está localizada na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Mais Exames, mais pela vida. Gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia. Você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, Holter, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais Exames, mais pela vida. Em apenas 2 meses, mais de 300 testes de coronavírus realizados no laboratório da UFO tiveram resultado positivo em Patos de Minas. Agora, o laboratório, além de fazer a testagem, também parte para o campo da pesquisa. São 2 meses de atuação. Aproximadamente 1.000 amostras de testes de Covid-19 recebidas. Deste total, 30% tiveram resultado positivo. A taxa está aproximadamente 30% de positividade. Lembrando, gente, a pandemia ela não acabou. A gente vem recebendo aí de 100 a 200 amostras por semana de suspeitos com o Covid-19. Então é importante aí, a manutenção de todas as prevenções, indicadas aí pelo Ministério da Saúde, pela OMS, no uso de máscaras, de distanciamento. Então é importante a gente aí permanecer vigilantes com esse vírus. O resultado tem saído em até 48 horas. A gente tem o prazo até 72 horas para entregar, mas em média a gente está conseguindo entregar em até 48 horas. Isso é muito importante para que a prefeitura, para que os profissionais de saúde, para que a vigilância sanitária possa tomar, a Secretaria de Saúde possa tomar atitudes perante esse resultado. O laboratório também tem parceria para a realização de apuração dos testes com o Hospital das Clínicas de Uberlândia. Recebendo algumas amostras dos servidores da UFO, que trabalham diretamente com os pacientes de Covid-19, para fazer uma triagem daqueles profissionais, para que a gente possa, então, auxiliar no processo aí de não permitir que o vírus passe, entre os servidores da UFO, auxiliando aí esses profissionais a ficar dispostos a poder trabalhar com os pacientes com coronavírus.
Além de prestar os trabalhos, o laboratório da UFO participará do projeto Sequenciamento Genoma Coronavírus. É um consórcio nacional, ele já tem um aporte da Vale do Rio Doce de aproximadamente 2.500.000. A proposta é fazer o sequenciamento, né, do material genético do vírus que circulou pelo Brasil todo. Então, tem institutos, né, universidades, né, que estão participando dessa proposta. Né, a gente recolhe esse material genético do vírus, envia para a ITV e a Fiocruz Manaus, eles sequenciam e a gente vai verificar, né, quais foram as cepas, né, que transitaram em Patos de Minas, quais foram as cepas que transitaram em Minas Gerais e em todo o Brasil. Isso faz com que a gente tenha informações que hoje são escassas, apesar de muito aceleradas, né, pelo processo aí da ciência, né, está auxiliando nesse processo de entendimento do vírus e entendendo quais são as cepas virais que estão transitando pelo Brasil. Isso pode auxiliar a tomada de decisão dos profissionais de saúde em como atuar com os pacientes, incluindo Patos de Minas, que foi uma das cidades, né, uma das universidades escolhidas para participar desse projeto. A seguir, chuvas atrasam e semana será de mais calor ainda. E além da falta de água, consumidor flagra ar saindo da torneira e hidrômetro marcando normalmente. Agora, 11h49. Está difícil suportar esse calorão, né? Essa onda de calor vai persistir nos próximos dias e o final de semana em Patos de Minas e região será mais quente ainda. Além disso, o tempo continua seco, com umidade lá embaixo, quase clima de deserto mesmo. Portanto, cuidado com a saúde. O calor está sufocante e os termômetros devem continuar nas alturas nos próximos dias. No final de semana, acredite, será ainda mais quente. Uma semana muito quente e essa temperatura deve continuar ao longo de toda a semana com temperaturas elevadas. Às vezes o pessoal pergunta, é o recorde de temperatura? É a máxima temperatura? Em Patos nós já tivemos temperaturas maiores que essas. Para esse ano nós tivemos 37,5 nesses últimos dias e 38 no sábado passado. Para o próximo sábado, nós esperamos aí outra temperatura extremamente alta, em torno de 39 graus. Então nós esperamos que ao longo de toda essa semana, a gente tenha uma semana ainda bem quente. A temperatura na climatologia é medida à sombra, o que significa que sob o sol escaldante fica ainda mais alta. A temperatura na climatologia ela é medida à sombra. Tá? Então, normalmente um abrigo meteorológico ele é fechado, o termômetro é colocado dentro do abrigo e a temperatura é medida dentro desse mesmo abrigo. Hoje, com as estações computadorizadas, também é feito a nível de estação, mas sempre protegido diretamente do sol. E a chegada da tão esperada chuva, que é o regulador desse calorão, vai atrasar. A boa notícia é que quando chegar, não será tão espaçada. A precipitação, nós esperamos que a partir da semana que vem, de segunda, terça-feira, já tenhamos alguma precipitação acontecendo. A partir do dia 12, nós esperávamos dia 8, mas já foi para o dia 12 aí a próxima expectativa. O que nos enche de esperança é que essa chuva deve ser continuada. Não é simplesmente uma chuva pontual, mas uma chuva que deve demorar um pouquinho mais e daí para frente, às vezes faltando 1, 2, 3 dias, mas sempre tendo chuvas frequentes. Mas tem um probleminha. Até lá, além do calor, também vamos enfrentar um clima quase que de deserto. É que a umidade relativa do ar fica em apenas 12%, bem longe do ideal. Nós estamos aí com 12% de umidade relativa e a semana deve variar muito pouco. Então, muito cuidado quanto à questão da umidade relativa do ar, porque nós necessitamos de aproximadamente 60% de umidade relativa para um bem-estar do ser humano. Precisamos, então, de buscar hidratação. E a radiação solar também é extremamente alta nessa semana, em função de pouca nebulosidade. À medida que a nebulosidade vai aumentando, nós diminuímos um pouquinho esse problema com a exposição aos raios ultravioletas. Tá? Então essa semana ainda é uma semana quente. Essa grande massa de ar
está começando a se deslocar e formando um corredor de umidade que vem da floresta equatorial passando sobre a nossa região. Isso deve acontecer no próximo início da próxima semana. E com esse calor, a hidratação é fundamental para a saúde não reclamar ainda mais. Entretanto, em Patos de Minas, há semanas, a população sofre com a intermitência no fornecimento de água pela Copasa. Como se refrescar e manter a hidratação necessária se na torneira não sai uma gota de água? Problema frequente no Bela Vista. Não temos uma gota de água nem para escovar os dentes, isso desde as 18 horas. Então, cheguei do trabalho, não tenho água para tomar banho, para escovar dente, para lavar uma louça, nadinha, nenhuma gota. Em outros bairros, a situação se repete, como no Moradas do Sol. E impossível fazer almoço, né, fazer as refeições e tomar banho. Então, resumindo, estou há 3 dias sem fazer refeições e sem tomar banho. E em boa parte aqui do bairro, né, tem acabado todos os fins de semana, inclusive aqui a Morada do Sol, Esperança também. E mais problema. No Campos Elíseos, quando o morador abre a torneira, só sai ar e o hidrômetro continua rodando. O consumidor paga por nada. Só sai ar. Saindo só o ar. Fechar, abrir, só o ar. E além disso, de estar saindo só o ar, o relógio está rodando. Vou mostrar para vocês aqui o relógio. Olha o relógio rodando aí, ó. Só interrompe o abastecimento de água para realizar manutenção quando necessária. As queimadas têm preocupado a população e também as autoridades. Comparando os atendimentos do mês de setembro desse ano com os de 2019, os registros do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas aumentaram 75%. Na zona rural de Aragão, produtores temem pelas perdas provocadas pelo fogo. Eu passei por um pânico aqui muito grande, sabe? Eu saí sem meio nas carreiras para acudir, para proteger o que é do meu pai. Terça-feira foi muito complicado, porque a parte do fogo pegou uma marcega muito alta. A gente tentou com regador de água, bomba, assim, bomba costal, mas não tinha como descer trator, sabe, para cercar o fogo. Não foi fácil. E aí ficou o prejuízo, né? Aproximadamente aí 150 hectares que foram consumidos pela chama. Em termos de umas 150 hectares que queimou, de lavoura, de paiada, de pasta. Em outras regiões, as queimadas também preocupam. Na zona urbana, a situação não é diferente. O fogo queima áreas de preservação permanente, lotes sujos, mudas em viveiros, vegetações às margens de ruas e avenidas. Só em Patos de Minas, de janeiro a setembro desse ano, os incêndios aumentaram 49% mais que no mesmo período de 2019. O levantamento do Corpo de Bombeiros mostra ainda que só no mês passado foram 100 registros. Em setembro de 2019 foram 57, crescimento de 75%. E não é só em Patos de Minas, não. Avaliando outros registros da companhia que atende mais cidades da região, de janeiro a setembro de 2019, foram 151 registros de incêndios em Patrocínio. No mesmo período desse ano, saltaram para 226. Nesses mesmos meses do ano passado, em Paracatu, foram 54, esse ano 73. Em Unai, 12 em 2019 e 38 em 2020. Em Patos de Minas, de janeiro a setembro de 2019, 249 incêndios. Em 2020, 359. Os incêndios podem ser provocados por fagulhas ou curto-circuito, mas também podem ser criminosos. O Corpo de Bombeiros alerta para que não seja queimado lixo em local inapropriado na zona rural, não seja realizada limpeza com fogo, não soltar fogos de artifício, não fazer fogueiras em acampamentos e atenção com as fiações elétricas.
Fora que o clima seco também favorece a propagação das queimadas. E hoje, terça-feira, é dia de Mais Saúde aqui na NTV. Entre os assuntos discutidos está a campanha do Outubro Rosa e também sobre os relacionamentos na pandemia. Assista pelo canal 8.1, pelo site ntv.tv.br e redes sociais @NTV Patos de Minas. O 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Mas tem mais notícias agora, a partir do meio-dia, já está em ponto com o meu amigo Gui Boaventura, que já está aqui comigo. Boa tarde, Gui, tudo bem? Olá, Isis, boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Certinho? Certinho, como é que é? GGSS? GGSS. Tá vendo? Aprendi, depois de quase um ano aprendi. Não é? O povo está tudo falando, GGSS. Essa beija-flor aí, agora... hoje você está toda estrelada, né? Hoje eu estou estrelada, eu estou praticamente a bandeira dos Estados Unidos. O pessoal não consegue ver mais para baixo, mas tem um vermelho aqui ainda. Legal, né? Você não suspende a saia para mostrar, não. Não vou suspender, Faz não. isso Deus não. me livre. Muita responsabilidade nessa hora. Pois é, Gui. Vamos falar de que aí, dona Isis? Gui, a gente pode falar sobre a alta dos preços, né? Até mesmo nos supermercados. Até mesmo minha mãe, ontem ela foi no supermercado e ficou horrorizada a respeito do quanto, né, as coisas subiram, principalmente aí aquelas coisas que são essenciais, né, bem como café e também como arroz, óleo, tudo mais caro, né? Tá realmente difícil essa situação. Há uma variação de preço, subiu realmente, mas há também uma variação de supermercado para supermercado. Eu até pedi hoje, vocês estão providenciando aí, para a gente falar aqui. Eu quero falar isso aqui no programa. No meu programa, eu quero falar isso. Mostrar o supermercado que está vendendo mais barato. Né? E aí, independente de propaganda ou não, mas eu quero mostrar o que está vendendo mais caro também. Pois é, Gui, porque olha para você ver. Porque é o seguinte, tem saquinho de arroz, 5 quilos de arroz, vendido num supermercado a R$10, R$11, né, quase R$11, e tem vendido a 35 em outro supermercado. Tem alguma coisa que está errada aí. Verdade, né? Verdade. Até mesmo aí do café, tá achando aí de R$4,99 até R$12. É muita coisa. Tipo, realmente, você tem que falar mesmo. Tem mudança de marca, mudança de produto e tal, mas não pode variar esse tanto, né? Não, eu acho que é um absurdo. Há uma variação aí de 10 ou de 11 para 35, sabe? É uma variação aí de 300%. Não tem jeito de você não questionar isso aí. Porque como que fica para aquelas pessoas lá que têm poder aquisitivo menor, né? Para as pessoas que estão aí nessa faixa de extrema pobreza, né? As pessoas... Não, esse está fora, né? Inclusive, dessa conta, porque nem vai no supermercado para comprar. Né? Gui, mas não vai. Dependendo da pessoa, não vai. Esse pessoal padece, sabe, compra na vendinha e tal, papai. Mas com certeza esse preço também chegou lá na vendinha. Fazer compra realmente, esse pessoal não consegue fazer. Aí é que tem que entrar um regulador como o PROCON. Porque não pode pensar só no abastado. Nós temos que pensar naquele que precisa, que necessita. Produtos de primeira necessidade tinha que ser extremamente controlado. Sabe, a cesta básica, ela tinha que ter um controle maior, principalmente nessas horas. Quando está tudo bem, não, vai tudo bem, deixa o barco rolar. Mas nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo um momento de exceção, sabe? É preciso controlar isso aí. Não adianta fechar os olhos para esse tipo de coisa, porque a gente fecha os olhos e os menos favorecidos é que vão pagar o pato, é que vão padecer. Porque ele não consegue ir no supermercado, ele chega lá, põe o pé lá dentro, olha, primeiro preço que ele vê, ele fala, vou embora. Sabe? E a gente tem que entender que é preciso ter um olhar social para esse tipo de coisa. Sem dúvidas. Não é só a gente chegar aqui, viu, Isis, e ficar falando, olha, o supermercado tal tem o arroz mais barato, eu quero mostrar o que está caro. Esse eu quero mostrar para ele aprender a não botar preço caro aqui, abusar dos preços aqui num momento igual esse aí. Sem dúvida, a gente esperava que os preços fossem
diminuir, né? Que estivessem aí até mais acessíveis, né, Gui, durante esse período, tendo em vista que muita gente perdeu o emprego, muita gente não está trabalhando ou que não tem mais a mesma renda de antes. Então, o que a gente esperava realmente era isso, né? Fosse não solidariedade, porque eu acho que solidariedade nem se aplica aí, né? Eu acho que você tem que obedecer a questão do mercado. E da realidade, né? Que não dá para interferir. Mas a questão, por exemplo, da cesta básica. Que teve aumento, né? Tem que ser olhado pela autoridade. Sabe, isso não pode ser assim, sabe? Ah, não, deixa, o pobre é que se vira. Não é assim. O pobre passa fome. O pobre não dá conta de comprar, vai comer o quê? Você acha que o pobre pode pagar nessa situação, com salário diminuído, com falta de emprego, R$35 num saquinho de arroz? Ah, Gui, mas é o mercado. Bom, não estou falando do mercado. O mercado regula de acordo, mas aquele que vai para a cesta básica tem que ser regulado. Aquele que vai para a cesta básica tem que ter um controle, de certa maneira, sabe? Ah, pode vender caro, tudo bem. A cada 10% que você aumenta, você vai ter mais 30% de imposto aqui, porque a gente tem uma função social. Você pode aumentar lá, mas nós vamos te tacar o imposto nas costas aqui para você participar, pagar a conta do social desse país. Não pode ser simplesmente olhado assim do alto e falar que o problema está lá longe da gente. Pois é. Muito egoísmo, não é que eu esteja nervoso, eu estou indignado com esse negócio, com Mas fica mesmo. Eu vi essa pesquisa do Procon e eu fiquei realmente estarrecido com ela. Sabe? A gente vai trazer isso para o programa para a gente discutir. E esse trabalho aí, eu acho que já tem mais de mês. Esse negócio aí tá ligado, ô Chicão? Não, o ar não tá ligado. Não faz isso com a gente, não. Liga esse ar aí, ó. Pelo amor de Deus. Eu estou pensando aqui que é o que emana da Isis, mas é o calor mesmo, né? Ô, Isis, vamos embora. Vamos embora? Vamos embora. Então tá bom. Um abraço para você, até amanhã. Até amanhã, tchau.